Boa noite, galera. Hoje é mais um episódio do canal História, Cerveja com Religião. Na noite de hoje, né, seremos só nós três, né, eu, Eduardo, Max e o Silvio. Não teremos convidados, mas iremos conversar, né, dialogar, bater um papo aí falando sobre a questão do Natal, né? A ideia do como que os evangelhos sinóticos, né, como conhecemos como Mateus, Marcos, Lucas e João, como eles concebem o nascimento, Natal, a questão da data, a questão medieval, né, dessa, como que essa construção do 25 de dezembro ele vai se dar, e pensar também a questão Natal, também a questão contemporânea, né? Ou seja, né, há espaço dessa celebração religiosa ou tudo virou um consumismo? Então vamos dividir então em três blocos, né? O primeiro bloco, primeiro bloco, perdão. Vamos falar sobre a questão, né, dos documentos e o nascimento, né, de Jesus. No segundo bloco, vamos conversar sobre a questão, né, da data do dia 25 de dezembro, né? Afinal, Jesus nasceu nessa data? Não nasceu nessa data? Né? E no terceiro bloco, vamos falar sobre essa questão contemporânea, né, da cerimônia, da celebração do Natal, né, dessa relação entre o Natal e o consumo, como conhecemos hoje. Então vamos lá, galera, fiquem aí e será um bate-papo bastante interessante. Então, no primeiro bloco, como tinha comentado, quando temos ali os quatro evangelhos, perdão, né, Mateus, Lucas, Marcos e João, enfim, né, mesmo que a ordem esteja ali alterada, somente dois desses evangelhos, né, o Mateus e o Lucas, que vão comentar sobre o nascimento de Jesus, né, a história do nascimento. Já Marcos e João já não vão entrar nessa seara, não vão entrar por esse caminho, né? Marcos já apresenta um Jesus já adulto, já falando ali do seu ministério, né? E João já fala que Jesus ele é Deus, né? Não vai comentar sobre a questão do seu nascimento miraculoso. Ele já é Deus, pronto e acabou. Então, o que nos interessa, então, é somente falarmos de Mateus e de Lucas. Mesmo que os dois evangelhos falem, comentem sobre isso, tem pontos divergentes, pontos em comum e pontos divergentes. O ponto em comum é que existem nomes dos personagens que vão aparecer, né? Maria, José, o anjo, a questão miraculosa. Entretanto, a divergência se dá no Evangelho de Mateus com o Evangelho de Lucas, no sentido de que o anjo que aparece para Maria em Lucas não aparece para Maria em Mateus. O anjo aparece para José. O autor de Mateus ele já vai dizer para José, né? O José está dormindo, então um sonho revelador, e aí você pode pensar várias coisas. O anjo vai dizer o seguinte: ó, José, meu velho, tem uma situação delicada. A Maria, sua noiva, está grávida, mas não se preocupe. A gravidez dela não é com outro homem. A gravidez dela é com Deus. Ou seja, Deus colocou, né, uma sementinha no ventre de Maria e ela vai dar luz, então, ao ser que falará sobre os ensinamentos de Deus e será o filho de Deus. Mas, José, preocupado, então, né, de meter o pé, esse anjo convence José: não faça isso, não vá embora, né? Assuma o filho e que esse filho, esse rebento, né, será ali uma pessoa grandiosa. Por que José decidiu sair fora? Porque na tradição judaica, né, quando os relacionamentos não eram pelo amor, né? Era questão de negociações familiares. Então, Maria, segundo uma tradição judaica, né, Maria é uma adolescente, né? Ela tem essa maturidade quando ela completa 12 anos ou quando ela menstrua. Pode acontecer os fatos acontecerem, os dois fatos acontecerem. Ela ter os 12 e menstruar, né? Mas ela menstruando ou tendo 12 anos já é adulta.
Então você tem ali a questão do noivado, que dura somente 1 ano, esse noivado, e logo dá-se casamento. E se o marido, se o noivo, né, descobrir, né, que a sua noiva teve relações, né, com uma outra pessoa, né, ou está tendo uma aproximação com outro homem, o noivo tem o direito de romper, né, o relacionamento. E então foi isso que o José pensou. Pô, como que vai ficar meu nome? Né? Como que a galera vai dizer? Né? Pô, tô noiva, a mulher garota parece grávida, e aí? Como que fica a minha situação? Então, a primeira coisa que o José pensou assim, vou sair fora, né? Vou entregar a menina para os pais, pedir o dote de volta e vida que segue. Mas o anjo diz, cara, não faça isso, assuma o filho. Beleza. Ou a criança vai Imagina, nascer José pensando, pô, você é tico-tico, criar filho dos outros? por aí. Mas enfim. Aí depois que ele vai saber, não, esse outro aí é o cara, É então o fica na cara, sua. né? É o tal. E aí você vai ter Jesus nasce em Belém, segundo Mateus, e aí você tem toda uma questão da historiografia que vai trabalhar isso com muito calma, né? Porque para cada evangelho ele vai ser direcionado a determinado público. Então o evangelho de Mateus sinótico, né? O livro sinótico de Mateus, ele é direcionado para os judeus. E aí é por isso que Jesus nasce em Belém, porque Belém é a cidade do rei Davi, né? Então tem toda aquela expectativa, né, do Messias, tá? Jesus nasce em Belém, não nasce em estábulo, nasce em casa. Depois há uma questão toda envolvendo ali os reis magos aparecem para saudar, né, o Messias, só que tinha avisado o rei Herodes, né, que apareceria um novo rei, então Herodes vai mandar perseguir as crianças. Fala, Max, quer comentar alguma coisa? E essa questão de Maria e José eles terem que ir para Belém, né? É porque na época o Império Romano estava fazendo um recenseamento, né? E as pessoas elas tinham que voltar para os seus locais de origem, Sim, sim, de onde nasceram, sim. né? Então por isso que eles estão viajando para Belém, né? Por É. causa do O, recenseamento do Império Romano. o Gesa Vermes, ele vai, nesse livro chamado Natividade, infelizmente esse livro aqui, você vai encontrar, encontra-se muito caro, né? Acho que já a edição lá, eles não estão mais publicando esse livro, infelizmente. O Gesa Vermes, ele é um judeu e ele vai questionar isso, da questão do recenseamento. Porque Gesa Vermes ele vai tentar trabalhar a espécie de datação, né? Ou seja, que momento Jesus nasceu, né? Qual foi o ano, qual é o governador. Então, essa questão do censo, que não vou entrar aqui em detalhes, mas o Gesa Vermes ele vai dizer que os nomes dados, né, pelos evangelistas, né, na época que foi feito esse recenseamento, de colocar ali um ponto de exclamação, de um cuidado, porque as informações historiográficas elas não batem, não batem. Você pega textos da época e os textos dos evangelhos e vão fazer uma comparação, não está batendo. Então você tem um problema historiográfico. Mas enfim, mas tem essa questão, né? Segundo o redator, né, de Mateus, você tem que voltar, né, para a sua cidade natal. E a cidade natal de José, né, é Belém. E aí o Herodes ele vai mandar matar, né, as crianças, os meninos, né, que nasceram naquele período. E Jesus, por estar distante no Egito, né, a família vai fugir para o Egito, né, Jesus ele será salvo, né, não será exterminado. Depois, quando uma outra revelação para José e Maria, que deveriam voltar porque Herodes faleceu. Já no Evangelho de Lucas, o anjo vai aparecer para Maria, dizendo que Maria foi agraciada pelo Senhor e que ela teria um filho, né? Ela daria um filho a um ser, né, será considerado filho de Deus, com o nome Emanuel, né? E aí tanto Mateus e Lucas vão trabalhar com a ideia dos textos antigos, né, do Primeiro Testamento. Alguns conhecem como Antigo Testamento. Eu já não gosto muito de utilizar a palavra antigo nem novo, utilizo o primeiro e segundo.
Então você vai ter referências no Primeiro Testamento, em Isaías, né, profetizando uma coisa no futuro. O mesmo autor, Gesa Vermes, ele vai dizer que essas profecias elas falavam para a sua época, e não para uma época futura. Mas o cristianismo em si vai entender isso como alguma coisa, uma profecia, né? Na época do Isaías, uma profecia futurista. Mas, enfim. Então, Maria ela vai ser escolhida, agraciada, o anjo aparece para ela, mas antes da Maria ficar grávida, o anjo diz que a prima dela, Isabel, que é a mãe, né, de João Batista, também foi agraciada e o ventre dela foi aberto e recebeu João Batista, né? Ela engravidou João Batista. Então, João Batista, sendo primo de Jesus, aproximadamente eles são de 6 meses. E a história também ela vai trabalhar essa ideia, né? Dos magos, da perseguição, enfim. Depois disso tudo, que eu quero dizer é o seguinte: você não há uma documentação evidente, né, que possa dizer com muita clareza que há ali qual o documento correto que poderíamos afirmar, né, do nascimento de Jesus. Né? O que temos que entender que esse nascimento miraculoso é um nascimento muito, muito, muito particular no ambiente do Mediterrâneo antigo. Né? Ou seja, as grandes personalidades da história antiga ali, na Grécia, em Roma, e regiões, né, do Mediterrâneo, era bem comum essa relação de nascimento de pessoas importantes como nascimento miraculoso. Então temos o caso de Alexandre o Grande, né, quando os seus pais, né, que agora eu só esqueci o nome da mãe, me perdoem, mas o pai, o Filipe, quando ele vai, né, entra no quarto para ter né, a relação sexual com a sua esposa, segundo a lenda, ela vai dizer que quando ele entra no quarto, ele vê uma cobra, né, muito próxima não, né, enrolada no corpo dela, como se estivesse tendo uma relação sexual. E aí ele meio que fica meio cabreiro com isso, né? E depois Rômulo e Remo, né, os fundadores da cidade romana. Também tem a questão da cobra também. E aí depois, né, no caso de Alexandre Grande, 9 meses depois, nasce. Era bem comum o Júlio César, ele também será considerado como uma divindade. O Otávio, seu filho adotivo, também será considerado como uma divindade. Então você vai ter também tem um ser também que eu li hoje à tarde, mas infelizmente esqueci o nome dele. Você vai ter várias histórias que vai ter pessoas nascendo de forma miraculosa. Só que é o seguinte, gente, eu vou colocar aqui uma pulga atrás da orelha. Todas essas histórias envolvendo, né, a questão do... Ou uma cobra atrás da orelha. Ah, é o quê? Ou uma cobra atrás da orelha. A questão é a seguinte. Bom, ficou esquisito, mas beleza. Uma coisa interessante que para os cristãos, mas daí é questão do grego e romano, né? No caso de Jesus, não é isso, né? Jesus é a questão mesmo divina, é um milagre. Mas será que é um milagre mesmo? Ou é uma tradição helenística? Porque naquele primeiro século, ou no final do primeiro século, né, na virada aí do século antes de Cristo e primeiro depois de Cristo, ou primeiro século antes da Era Comum e primeiro século da Era Comum, a região ali da Judéia, da Palestina, ela é dominada pelo um pensamento cultural grego, pela dominação política e econômica de Roma. Será que esses autores, né, dos evangelhos, de Mateus e de Lucas, ao falarem de nascimento de Jesus, de certa maneira, não estavam também influenciados por diversos textos da sua época, de diversos milagres acontecendo, de que, segundo o autor que eu comentei, Gesa Vermes, e esse autor é um teólogo norte-americano, né, Bart Ehrman, nesse livro, Como Jesus se Tornou Deus, ambos vão comentar de que
a questão do nascimento miraculoso é uma questão dogmática para a igreja. Mas para os historiadores e para o indivíduo do primeiro século, era comum ouvir as histórias de que as divindades escolhiam as mulheres para ter relações sexuais, e dessa relação sexual, né, tinha a questão da concepção, e o indivíduo nasceria como um filho, né, de um deus. E o interessante dessa narrativa é que nas outras tradições religiosas, a divindade, assim como na grega também, né, no panteão, na mitologia grega, a divindade ela se materializa ou em um homem ou em um animal. Sim. E tem a cópula de fato, né? Mas exatamente. Sim. Mas na narrativa judaica, né, que a gente não pode dizer que ainda uma narrativa cristã, mas na narrativa judaica você não vê essa relação, né? Os finalmente. Não vê de uma forma muito clara, mas o Geza Vermes ele vai dizer o seguinte, que na tradição judaica você tem sim histórias que te deixam grilados, se você for analisar a história com clareza. Vamos lá. Geza Vermes ele vai dizer que você tem uma influência helenística, mas também tem uma influência também numa tradição judaica. Então, como que ele é um judeu, então ele fala ali de cadeira sobre o assunto. A questão de Abraão e Sara, né? A mulher estéril, né? Ela é sempre repudiada, sempre mal falada, né? E Sara, ela já não tinha mais condições de ter filho, porque ela era mais idosa. Abraão também ele era um idoso. E há uma visitação, né, um milagre divino de Sara conceber. Mas só que essa concepção, o texto vai ser bem claro, que não foi bem Abraão que concebeu, não. Agora, cá para nós, hein, Sara, ó, que esposa, hein? Pô, cara, aí fica à vontade. Aí, Abraão... Não tem problema, não, ó. Aí, então, Sara, ela... É o melhor para o marido. O quê? O quê? É o melhor para o marido. Oh. Então, o que acontece? Sara ela vai conceber o Isaac, que é o sorriso. Ou seja, o Senhor me fez rir. Então, Geza Vermes ele vai trabalhar com isso. Também vai ter também uma história também, se eu não me engano, da Lia, esposa de Jacó, e outras histórias também, na tradição judaica, onde o indivíduo, no caso, a mulher, ela vai conceber, quando ela está estéril, conceber uma criança. E aí, segundo Geza Vermes, há uma tradição judaica também que vai deixar isso claro, de que a divindade ela tem uma relação sexual com essas mulheres, diferentemente da tradição grega e romana, que as divindades, né, elas seduzem, né, utilizam ali da questão mesmo de desejo carnalizado nas divindades gregas e romanas. Já na tradição judaica, você não tem essa questão da sedução. É questão de ato miraculoso. Esse ato miraculoso, segundo Geza Vermes e outros diversos autores por uma linha mais liberal, também vão dizer isso. Né? Que há também uma relação... Um sexo por osmose, né? Pensou, pumba. Foi. Isso, sei lá, podemos dizer que esse caso... Sem graça, né? Por osmose é uma situação do dogmatismo cristão, né? Agora, imagina a dificuldade, né, para os primeiros convertidos ali poder entender todo esse dogma e aceitar, por estar acostumado a escutar outras narrativas, né? Sim, mas eu não falo nem a questão da Trindade, que foi uma coisa, um pega para capar. Mas como a mitologia, a própria mitologia já traz essa carga de digamos assim, eventos fantásticos, né? Que não é, vamos dizer assim, algo palpável, né? É baseado na fé. Então, talvez não tenha sido uma coisa tão difícil de aceitar, né?
Não, assim, mas mesmo os eventos fantásticos, nas tradições religiosas da antiguidade, você tem uma interlocução entre o humano e o divino, né? Você sempre tem essa interlocução, né? O que você não vai ver ali não. A questão é a seguinte: no primeiro século, principalmente quando Paulo ele começa a divulgar, né, a pessoa de Jesus no mundo greco, né, no mundo mediterrâneo, greco-romano, acho que não há uma dificuldade disso, né? Até porque Paulo também não fala de nascimento de Jesus. Paulo fala da morte. Né? Eu consultei a professora Juliana Cavalcante essa semana e ela disse para mim: não, Eduardo, o Paulo não fala sobre nascimento, né? Paulo, em momento algum, vai falar de nascimento, vai falar sobre a morte. Mas, enfim, sendo Paulo, outras pessoas, né, os discípulos, né, falando no mundo helenístico greco-romano, essa concepção de Jesus, para eles não viam muito, cara, isso daí é mentira, isso é lorota. Não. Acho que a grande dificuldade é quando a igreja, a partir do século II, século III, já ali no século IV, já começa a criar um dogma e já está bases institucionalizados, e há uma mudança de pensamento, que aí, de repente, essa construção de uma mentalidade mais de pureza, colocando assim, ela vai criando uma base. Mas no primeiro século, eu não consigo identificar que aqueles que recebem a mensagem, o ato miraculoso, vão discordar. Peraí, não. Eles já vão dizer que isso não, cara, isso é comum, porque você tem Júlio César, você tem Otávio Augusto, você tem Apolônio, que o camarada que eu tinha esquecido, Apolônio, que vai ser uma divindade, vai concorrer com Jesus no século II. Né? Você vai ter templos, né, de Apolônio, você vai ter um filósofo que vai... o nascimento é tudo muito parecido, né? Os relatos são muito parecidos. Então, no primeiro século, na virada para o segundo, de repente, essas histórias não criam tanto problemas. Mas, a partir do século III, IV, há uma institucionalização da igreja, há um pensamento mais puro, né? Então, assim, isso que temos que ter essa atenção. Que você não tem um documento, deixando claro, você não tem um documento, esse é o documento que, né, é o nascimento de Jesus. Né? Como eu falei, há ali divergências, pontos em comum e pontos divergentes. E um outro ponto que temos que destacar também, que o nascimento miraculoso de Jesus não é tão inédito, né? Outros nascimentos parecidos com Jesus também ocorreram antes e, bem provável, também depois dele. Então, esse aqui é o final do primeiro bloco. Então, vamos partir para o segundo bloco. E no segundo bloco, vamos falar, então, sobre a questão, né, da data, né, do nascimento. Esse elemento da data, de Jesus. Né? Que, primeiro, hoje nós temos três grandes grupos cristãos. Nós temos os protestantes, os católicos romanos e os católicos ortodoxos. Né? Os católicos protestantes e os católicos romanos celebram no dia 25 de dezembro. Já os católicos ortodoxos, eles não celebram no dia 25 de dezembro. Eles celebram no dia 7 de janeiro. É um dado interessante, né? Nós sabemos disso, mas aí alguém pergunta, por que eles celebram no dia 25, no dia 7 de janeiro? Né? E isso é devido à diferença do calendário, né? Porque nós obedecemos, né, seguimos, né, como grande parte do mundo, segue o calendário gregoriano. Só que a igreja ortodoxa, a igreja, né, não os países onde ela atua, a igreja ortodoxa, ela segue o calendário juliano. Aí você vai haver uma diferença na contagem das datas, né? O que, de fato, se formos trazer o calendário juliano para o nosso, é 25 de dezembro. Né? Mas no calendário
no calendário juliano, ou seja, a data, por exemplo, na Rússia ou na Grécia, né? A data do país é 25 de dezembro. Mas na Igreja Ortodoxa não é 25 de dezembro. O 25 de dezembro é 7 de janeiro. Né? Então nós temos essa diferença aí que não está ligada à tradição, né? A tradição teológica, digamos assim. Mas há uma questão de calendário que a Igreja Ortodoxa ela não segue o gregoriano. Ela segue o calendário juliano, né? É uma questão interessante em relação às datas que eu queria trazer aqui para a gente, né? Para nós inaugurarmos esse debate, né? O calendário juliano foi implementado por Júlio César, né? No século I depois de Cristo, né? É o que nós, mas nós seguimos o calendário gregoriano, né? Que foi mais ou menos ali no final da Idade Média. Bom, o surgimento do Natal, como o próprio Edu comentou, não há nenhuma documentação que finca é a data 25 de dezembro. Não há nenhum documento, né? Então, o dia 25 de dezembro, ele vai ser instituído fruto, né, de uma disputa no Império Romano pela a hegemonia, né, da influência no próprio Império, né? Porque outras tradições religiosas elas competiam com o cristianismo a sua influência no Império, né? Então, o Papa Júlio I, no século IV, ele vai ser esse Papa que vai instituir o dia 25 de dezembro como a festividade que marca o nascimento de Jesus, né? Mas isso vai ser em função da disputa, né, com uma outra tradição que já vinha desde o século I no Império Romano, que é a tradição que é a religião do Deus Sol Invictus, né, o Deus Sol Invencível, né, que era uma tradição religiosa que foi implementada pelo imperador Aureliano, né, mais ou menos deixa eu ver se eu tenho essa data aqui, em 200 e alguma coisa depois de Cristo, né, ele vai impor essa tradição religiosa como a tradição religiosa oficial do Império Romano, e ela vai se tornar uma tradição religiosa extremamente popular, principalmente no meio do exército romano, né? Então, não só o cristianismo ele não só vai competir com o Deus Sol Invictus, né? Essa divindade, mas vai competir com uma outra divindade que tinha também o mês de dezembro como a sua grande festividade, que vai ser o mitraísmo, né? O Deus Mitra, né? Que alguns historiadores eles vão dizer que o culto ao Deus Sol Invictus e o culto ao mitraísmo vai ser a mesma coisa, mas muitos outros historiadores eles vão dizer o seguinte, não, que são divindades diferentes, né? Uma outra festividade que era muito popular no Império Romano, e que o cristianismo ele vai vir também para competir com essa tradição, vai ser a Saturnália, né? Que era uma tradição que festejava o solstício de inverno, né? Que acontece entre o dia 20 e o dia 24 de dezembro, que esse evento, que é o solstício de inverno, ele vai ser a marca de festividades de outras tradições religiosas. Eu estou aqui mencionando as maiores do Império Romano, né? Na qual o cristianismo, quando ele se torna a religião oficial de Roma, a partir de Teodósio, né? Quando Teodósio ele se torna o imperador, vai ser o imperador seguinte a Constantino, né?
O cristianismo, como na época a religião principal ou a religião oficial do Império Romano, ele vai ter que competir com essas outras tradições. E muito além de competir, ela vai ter que suplantar, ela vai ter que sufocar essas outras tradições, justamente para ser a maior, não só no papel, a mais popular, não só no papel, mas também no imaginário da população do Império Romano. E, né? Maxwell, também tem a questão, não sei se você vai abordar também, a questão da Saturnália, muito interessante, que eu li outro dia, que diz respeito a que tinha, inclusive, características do Natal presente. Nós temos hoje troca de presentes em privado. Exatamente, exatamente. Decorações das casas, velas acesas, que inclusive é muito forte nos Estados Unidos, né? Dias antes do Natal, eles colocam uma vela acesa na janela durante a noite. Isso é uma tradição da Saturnália. Procissões, distribuição de presentes. Eles trocavam os papéis, né? Eles trocavam os papéis. Isso. Os escravos sentavam à mesa e eram servidos. Exatamente. Muito interessante isso. Né? E a sociedade romana na Saturnália, ela virava de ponta cabeça, né? Porque os senhores se vestiam de escravos e os escravos se vestiam de senhores e eram servidos pelos senhores. Exatamente, era um tipo de carnaval, uma mistura de carnaval. Exatamente. Ou seja, aí a gente olhando, né, pelo esse viés histórico, a gente analisando o Natal hoje, aí eu já passo para o Silvio, né, que vai ser a terceira parte, a gente consegue compreender como o Natal é hoje, né? Porque o Natal hoje ele vai ser uma festividade cristã que vai absorver várias tradições, né? Várias tradições religiosas, inclusive, né? Na pessoa do Papai Noel, por exemplo, né? Que você vai ter figuras semelhantes em outras tradições religiosas, principalmente as tradições druidas dos celtas na Europa, né? Como o homem selvagem que carregava uma tigela enorme nas costas e segurava uma clava, né? Você vai ter personagens, a própria árvore de Natal, né? É uma tradição pagã que vai ser incorporada a essa festividade cristã, né? Então, resumindo a minha parte, a escolha do dia 25 de dezembro vai ser uma escolha política, né? Porque não há documentação que comprove, como o professor Edu, o camarada Edu comentou, né? Não há uma documentação, vai ser uma escolha estritamente política, porque quando o cristianismo ele se torna, em Teodósio, a religião oficial, ele vai ter que competir com outras tradições religiosas, né, que já eram muito populares, né? Então, a escolha do dia 25 de dezembro é uma escolha estratégia extremamente política, porque as tradições religiosas populares que existiam na época tinham como referência o solstício de inverno como seu marco em relação a festividades, né? Beleza? Então, nós vamos passar agora... Como a noite era mais longa, a partir disso, o dia, crescentemente, cronologicamente falando, ele ia ficando maior. Ou seja, era a vitória da luz contra as trevas. A luz contra as trevas, exatamente. A mensagem sempre era o renascimento, né? Era o renascimento, exatamente. Simbolizando ali a questão da ressurreição, né, de Cristo, né? Sim. Né? E essas duas divindades, né, essas duas festividades religiosas, o Sol Invictus e o mitraísmo, ele vai ter características muito semelhantes ao cristianismo. A questão do monoteísmo, do Deus único, né? Entre outros elementos. Um imperador romano que ele vai instituir como fosse um monoteísmo, culto ao Deus Sol, né, o Sol Invictus, mas assim, a questão, né, dessa mudança, ela começa ali, não que comece nessa pessoa que eu vou citar, mas há um incentivo, principalmente quando Constantino ele abraça os cristãos, né, da liberdade de culto. Ou seja, ele era do Sol Invictus, e ele era seguidor do Sol Invictus. Seguidor. E aí uma coisa interessante que alguns historiadores eles vão dizer de que, assim,
mas qual é o papel dos cristãos na época do Constantino? Você não tinha um papel relevante. Nossa, né, eu preciso dos cristãos. Não, mas é a ideia de você trazer um grupo, né, para junto, e a ideia de uma liberdade de culto, né? E aí Constantino está brigando com outro imperador, o imperador do Oriente, e que esse imperador do Oriente já começava a favorecer a diversos credos religiosos e a perseguir os cristãos. E aí nisso, né, Constantino ele vai ter um sonho, né? Vai ter um sonho onde as letras, né, do nome inicial de Cristo em grego tem que ficar ali nos escudos dos soldados, né, para combater o inimigo, né? Maxente, né? Isso, aquele inimigo que vai contra a fé. E a partir daí, né, o Constantino ele se converte. Isso facilita muito, né, a questão da expansão cristã no Império Romano. A tolerância Romano. passou, né? a ser aceita. É verdade. E aí, Perfeito. essa associação, né, a questão das datas comemorativas, torna-se cada vez mais um vínculo, Sim. né? E no caso, social. Sim, a Igreja Católica precisava marcar território também, para atrair os fiéis. É por isso que ele adotou esse 25 de dezembro também, que é para justamente fazer frente a todas essas outras correntes religiosas, né? Sim. Silvio, para pode dizer seguir que a terceira parte, hein? A minha parte é o seguinte. Eu vou iniciar rapidamente falando um pouquinho sobre a Inglaterra, né? Por quê? Porque eu vou falar, quando eu falo dos Estados Unidos, eu vou falar um pouquinho da parte do materialismo, da secularização do Natal, né? Mas eu tenho que iniciar um pouquinho lá atrás, não vou, obviamente, me estender demais, mas eu vou começar um pouquinho lá atrás para ressaltar o quê? Qual o objetivo de eu ir lá para falar dos puritanos? Porque os puritanos, é preciso que se diga que eles, ao migrarem para as Américas, no caso, para fundar as colônias lá da Nova Inglaterra, no caso Massachusetts, no noroeste, no nordeste americano, o que acontece? Eles não aceitavam o Natal ao estilo anglicano. O estilo anglicano era como? 12 dias de festa, cumilança, a bebida rolando, confraternização, troca de presente. E o que acontece? Os puritanos eles não aceitavam esse tipo de atitude, esse tipo, porque eles achavam, com uma certa razão até, né, dentro porque eles eram um pouco mais... Certa razão, não, total razão. Sim. Eles eram mais, justamente o nome, né, puros, né? Eles aderiam a uma ortodoxia, a algo mais, digamos assim, mais literal, né, em termos de Bíblia e tal. Então, eles achavam, e sinceramente tem fundamento, que o Natal deveria ser como? Reflexão, oração, cânticos, mas tudo ligado ao aquele âmbito religioso, não a parte mundana, a beber, comer, 12 dias. Então, eles achavam que as coisas deviam continuar abertas, continuar funcionando, que as orações deviam ser observadas e tudo mais. Então, eles, na época da Revolução Inglesa, falando bem rapidamente, para não entrar nesse assunto muito aprofundadamente, na época da Revolução Inglesa, em torno de 1640, eles eram maioria no parlamento. Então, para se ressaltar vamos dizer, essa antipatia que eles tinham do Natal como era concebido pela Igreja Anglicana, e diga-se de passagem, só para deixar claro, a Igreja Anglicana, eles eram contra a Igreja Anglicana porque ela tinha vestígios da Igreja Católica, do catolicismo. Então, não era uma igreja pura. Então, devido a essa impureza, vamos dizer, essa influência do catolicismo ainda que permanecia no anglicanismo, o que acontecia? Eles eram contra essa liturgia, esse ritual ao estilo anglicano, né? Então, ocorreram diversas coisas, diversos eventos, como em 1645 eles tornaram o Natal, eles proibiram o Natal, né? Já em se falando da colônia de Massachusetts,
entre 1659 e 1681, eles também proibiram, já na colônia. Os que vieram em 1620 no Mayflower, que migraram para Massachusetts, que fundaram lá as primeiras colônias, eles eram até mais radicais do que os puritanos britânicos, os ingleses, né? Então, posto isso, eu queria falar o seguinte: os puritanos não, segundo os historiadores e tal, eles não têm essa influência, né? De ter trazido esse modelo de Natal como nós temos hoje. Isso é que eu queria falar. Seria bom pontuar que essa herança natalina, né, que os puritanos eram contra, foi uma herança, a gente pode até entender como um sincretismo, né, de outras religiões autóctones, né? Religiões ali da região da Bretanha, né, dos celtas, exatamente. Sim, essa coisa da troca de presente, da comilança, né? Porque você vai ter uma tradição ligada ao solstício, exatamente, pagã, ligada ao solstício, em que você Tony Rand, todas aquelas cerimônias de solstício. Tinha que ter uma fartura justamente para deixar para essas divindades que vinham de madrugada provar. Sim. E se elas gostassem, né, você teria fartura durante o ano. Né? Sim. Apesar de fazerem isso, quer dizer, esses anglicanos fazerem isso de uma forma automática, né, vamos dizer assim. Eles nem sabiam dessas tradições, mas exatamente a origem é essa mesmo. Mas, assim, e o que acontece? Já pulando, vamos para os Estados Unidos agora, né? Deixando claro que eles não levaram essa tradição do Natal como a gente conhece, com essa coisa da confraternização, né? Mais pagã, vamos dizer assim. Então, vamos pular para o século XIX. O século XIX, a partir de meados do século XIX, dois fatores aconteceram. Primeiro, o evento maior. A Revolução Industrial estava a pleno vapor. Né? Um dos fatores principais foi o lançamento de um conto de Natal, de Charles Dickens, onde apresenta o quê? Ebenezer Scrooge, um velho avarento, né? Que, graças à visita dos fantasmas do passado, do presente, do futuro, ele se transformou, ele mudou o comportamento dele de uma pessoa avarenta, egoísta, para uma pessoa bondosa e generosa. Né? Belíssima história, inclusive. Belíssima, belíssima, super clássica. Então, com isso, eu tive lendo aqui, inclusive, o Daniel Miller, que é um antropólogo, né? Um antropólogo britânico. E ele fala isso muito bem. Ele diz que esse é um dos marcos principais dessa mudança de comportamento, já visando, isso no ensejo, no contexto da Revolução Industrial, já visando o consumismo. Né? Aí eu vou falar o porquê daqui a pouco. Mas por quê? Porque o recado que se dava e que foi espalhado, né? Outros, digamos assim, outros autores começaram a escrever sobre isso de diversas formas, mas com o mesmo mote de ressignificar as pessoas. O que acontece? Durante a Revolução Industrial, imagina uma Inglaterra fria, fumacenta, né, que era insalubre, né? Então, de repente, vem aquela história que dá uma esperança, dá um ar, né? Poxa, a gente pode mudar, nós podemos ser melhores do que somos e tal. Então, isso espalhou pelo mundo. Inclusive, em 1947, temos quem? O famoso Tio Patinhas. Tio Patinhas, inicialmente, era o Uncle Scrooge, né? Que vem dele mesmo, entendeu? Então, Tio Patinhas avarento também, não é isso? Avarento, a mesma história, a mesma coisa, aquela caixa forte, né, aquelas coisas. Bom, na minha infância, né, eu sou mais velho, tenho um pouquinho mais de... Então, assim,
também tem essa parte dessa história. Então, isso foi um marco. O segundo marco foi o aparecimento de quê? Das grandes lojas de departamento. Né? Na segunda metade do século XIX, começaram a aparecer as grandes lojas de departamento que hoje correspondem aos shopping centers, que na época, obviamente, não existiam. A Macy's, a Bloomingdale's, a Sears, que teve até aqui no Brasil. Aqui no Brasil, Mesbla, Mapping, né? Quando não existia shopping. A Sears também veio para cá na época. Teve algumas lojas nesse sentido, a Sandys, né? Teve várias lojas assim. Que eram... Então, a igreja... Só a gente conhece essas lojas, Silvio. Oi? Não, só a gente conhece essas lojas. Só a gente. Só a gente, só a gente. Sabe o que é Mesbla. Então, assim, esses templos do consumo foram aparecendo e a igreja foi preterida. A igreja ficou para trás nessa história. Essa é a verdade. Né? Segundo aqui o estudo, né? Um estudo muito bom, uma teoria de Natal de Daniel Miller, lançado em 1993. Excelente texto, que eu li um artigo muito bom dele aqui, e ele fala justamente isso, que a igreja foi ficando para trás, foi sendo preterida, né, em termos de atenção, foi ficando para trás. Então, mas será, Silvio, que não foi uma ajuda mútua, não? Né? Porque da mesma forma que ela perde elementos importantes na festividade, ela não ganha um impulso também de divulgação, de alcance, um alcance maior? Eu vejo, pelo que eu li, eu concordei com o que eu li, eu creio que não. Em certa medida, talvez, mas crescentemente, cronologicamente falando, pelo que eu estive vendo, estudando e lendo, não. Por quê? Porque, aos poucos, as pessoas foram aderindo a esse consumismo, ao materialismo, entendeu? E se a gente definir materialismo como o quanto você necessita de ter de posses, de bens, e quanto você depende daqueles bens, né? O quanto você precisa de saciar um desejo, ao ser saciado aquele desejo, você já automaticamente pular para outro desejo, e aquilo cai num vazio, entendeu? Que é o que acontece muito na contemporaneidade, eu acredito que foi muito prejudicial para o Natal. Não que seja. Mas a data se popularizou. Se popularizou, mas em outro sentido. Se popularizou num sentido não tão religioso, num sentido mais secularizado. Sim. Aí eu vou falar o seguinte: quem foi que apareceu em 1931 numa grande campanha publicitária da Coca-Cola? Papai Noel, como a gente conhece hoje. Fruto de um cartunista americano, né? Um cartunista americano Thomas Nast, né? Que no século XIX, que ele morreu logo no início do século XX, mas no século XIX ele tinha criado já a imagem do Papai Noel, que nada mais é do que São Nicolau de Mira, né? Que viveu do século III para o IV, né? Da Turquia, né? Que era uma pessoa extremamente bondosa, caridosa e inclusive, a tradição dele, gostar de crianças, se deve à taumaturgia dele ser uma pessoa que promove milagres. Ele promove milagres que, segundo conta a história, pelo menos é o que conta talvez na geografia, a tradição, ele é uma pessoa que ressuscitou 3 crianças, entendeu? É o que consta. Então, de qualquer forma, ele era muito querido. Entendeu? Só que esse Papai Noel foi criado por esse cartunista, Thomas Nast, para outros fins. Verdade. E colocou como vizinho do Super-Homem, né? O cara é vizinho do Super-Homem, do Superman. Mora lá no Polo Norte, lá. Da Fortaleza da Solidão. Os dois ali, pelo menos. Não dá, Edu. Assim não dá. Não dá. Mas olha só, falando de coisa séria, pô, Max, nunca imaginei um negócio desse. Nunca imaginei. Caraca.
Pois é. E quem lê quadrinhos sou eu, mas eu nunca imaginei. O tom da roupa, a capa, né, vermelha ali. Mas é eu acho que o Super-Homem deveria até ajudar, deixar as renas de lado um pouco e dar uma mão, porque ele é mais rápido. Ele mais rápido das crianças, né? Super velocidade. Mas é isso. Ele era a rena. Né? Porque imagina, coitado da rena carregar um trenó com, né, Papai Noel, diversos presentes para o mundo inteiro. Eu acho que era o Super-Homem, não era a rena, não. Superman que era a rena. Só ele puxando, né? Super velocidade. Coitado da rena. É isso. Aí o que aconteceu? Rapidinho, Silvio. Rapidinho. Queria falar um negócio. Voltando a falar de coisa séria agora. Como ele comentou, que de repente essa questão dos presentes com a igreja, né, isso acabou ajudando a igreja. No século XIX, não podemos esquecer que a igreja ela tem a doutrina social. Essa doutrina social, no final do século XIX, é como se fosse um pensamento político de que ela não adere nem ao capitalismo e nem ao comunismo, né? Ou seja, o socialismo de Marx, né? Ela não adere nem ao capitalismo nem ao socialismo de Marx. Ao longo do século XX, a igreja ela bate muito no capitalismo, né? Mas entre o socialismo e o capitalismo, ela iria pender para o capitalismo. Sim. Mas ela diz que também que o capitalismo é algo que também acaba atrapalhando. Então, ou seja, a Revolução Industrial, né, a segunda Revolução Industrial principalmente, ela vai aproveitar, né, aquela questão, né, se Jesus receber os presentes, eu estou dizendo aqui, tá? Exato. É que não li nada, eu estou especulando aqui. Algo hipotético, né? Jesus recebeu os presentes, logo, né, essa ideia de presentear também seria alguma coisa também religiosa, ou seja, de bondade, né, de você entregar para aquela pessoa amada, né, sobrinho, filho, primo, né, o vizinho, né, uma pessoa amada, um presente, né, que possa alegrar aquela pessoa, né, algo que aquela pessoa não tem. E tanto é que há um vínculo muito interessante da ideia das boas ações humanas no Natal. Há diversos filmes norte-americanos que falam sobre isso. A pessoa má, tipo Chino e Tio Patinhas, né? Rancorosa, egoísta, aí o espírito da pessoa aparece para essa pessoa meio que muda e ela torna-se uma pessoa bondosa, que entrega presentes, que faz a alegria dos outros. Sim, então a alma... Pode falar, Silvio, desculpa aí. Não, fica à vontade. Não, o que acontece? Existe uma dimensão, por exemplo, Marcel Mauss, que é um grande antropólogo, que vocês devem ter ouvido falar, daquele livro do Ensaio das Dádivas e tal, ele fala sobre isso, sobre a questão dos presentes, Edu. Então ele fala o quê? Ele fala que, por exemplo, na sociedade pré-industrial, ou nas sociedades arcaicas, o que acontecia? O presente era revestido, quando você presenteava uma pessoa, aquilo tinha um simbolismo. Aquele presente, você estava se doando. Não era qualquer coisa. Era algo que estava cristalizado ali, a sua intenção de fazer aquela pessoa, de presentear aquela pessoa com um pouco de você. Entendeu? Sim. Então, isso se perdeu. Isso que ele diz na sociedade pós-industrial, na sociedade industrial, que teria virado mercadoria apenas, e não uma dádiva, teria se transformado, teria se descaracterizado em um presente assim, não mais revestido dessa aura de dádiva, entendeu? Ou seja, revestido de um simbolismo, de uma doação, um pouco de você naquele presente. Ele fala disso, que seria nessa obra O Ensaio das Dádivas. E ele fala também que existe essa secularização do Natal. Segundo eu li aqui também desse mesmo autor, o Daniel Miller, ele falou que o Natal está cada vez mais secularizado, ou seja, está mais apartado da religião. Inclusive da forma que se dá hoje, não sei se vocês vão concordar, mas da forma que se dá hoje, o Natal como está hoje, ele é o preferível das pessoas que não têm religião. Porque se resume ao quê? Você chegar, sentar, beber, dar presente, entregou aquele presente e vai embora. Ou seja, o principal homenageado não vai ser homenageado. Nem o Sol Invictus, nem Mitra,
E nem Jesus Cristo, e nem ninguém. Entendeu? É verdade. Nem o solstício de inverno. Nem vai ser observado o solstício. É o fenômeno da natureza, né? Entendeu? Então, assim, essa secularização provavelmente os deuses americanos vão explicar essa... A terceira temporada? Ele usa uma expressão aqui que diz que o Papai Noel é o deus do materialismo. Bem forte isso. O deus do materialismo. É como se fosse. Faz sentido. Deus do materialismo. Entendeu? Porque ele encerra nele, ele é fruto de uma campanha publicitária da Coca-Cola. E as pessoas reconhecem, as crianças reconhecem o Natal por ele, que é um símbolo do materialismo, que é um símbolo do consumismo desenfreado. Entendeu? Um consumismo que corrói as pessoas de tal forma que as pessoas não conseguem mais lidar com isso no âmbito espiritual. E olhando por um viés histórico, ô Silvio, a gente pode entender também uma continuidade de um processo de absorção, né, de elementos históricos, né, por uma festividade, né, que provavelmente daqui a uns 50 anos esse Natal possa estar sobre uma outra característica. Exato. É isso, inclusive, ele fala e eu concordei plenamente. Eu fui lendo e fui concordando, porque não tem o que discordar. Ele fala que a descaracterização do Natal, a degeneração da data, o esvaziamento desse sentido é tão grande, e a tendência é que se agudize isso cada vez mais. Ele fala que realmente a tendência é que não muito mais para frente talvez suma essa data. Suma como ela realmente deveria ser encarada. Porque é o que eu falei, o verdadeiro homenageado não vai ser homenageado. Quem vai ser homenageado é um personagem gordo, de roupa vermelha, que dirige Rena, fruto de uma campanha publicitária da Coca-Cola em 1931. Entendeu? A publicidade desse personagem é tão massificado pelas mídias, muito, né? Muito. Né? Filme, desenho, propagandas. Só é. Você por exemplo... Aí chega uma criança numa igreja, mãe, isso aqui que festividade é? É verdade, cadê o Papai Noel? Isso aqui é Natal, mãe, na igreja? Isso aqui é Natal? Não conheço. Mas Quem é Jesus? É verdade mesmo. Entendeu? Então tudo está se transformando. Agora, como vai fazer para ressignificar tudo isso? Isso está aberto. Eu, em momento nenhum, tentei ser taxativo nem conclusivo no que eu falei. Eu apenas expus estudos, concordando com eles, com certeza. Eu falaria... Ele realmente fala. Ele fala de uma dimensão onde as crianças, apesar desse materialismo, eles ainda conseguem encerrar ali, naquele pouco de vamos dizer assim, um certo espírito, uma certa data que tem um significado, vamos dizer assim, de confraternização, de família. Isso é importante também. Apesar dos pesares, existe essa dimensão de confraternização familiar, que salva, vamos dizer assim, em grande medida, a noite de Natal, o significado que ela deveria ser. Porque, justamente, se o cristianismo é o não materialismo, então o Papai Noel está diametralmente oposto a tudo isso. Uhum. E antes do século XIX, o Dia de Reis era muito mais festejado na Europa do que o Natal. Antes do século XVIII para trás, o Dia de Reis era mais festejado na Europa do que o próprio Natal, né? Que vai do dia 25 até o dia 6 de janeiro, não é isso? O ato de presentear. Exatamente, que é o ato de presentear. Era muito mais festejado o Dia de Reis. Aqui no Brasil, você ainda vê algumas representações no Nordeste por causa da Folia de Reis. Não, aqui também. Aqui na região, Miguel e Pati também. Especificamente mais em Pati. Né? Mas nos grandes centros você não vê isso tão forte, Edu. Você vê... No interior.
no interior, né? Mas a expansão também do protestantismo também está esvaziando isso. Sim. Né? Uma vez eu li um artigo, não lembro o nome do autor, já faz um tempo também, que ele falava sobre isso, né? As tradições católicas, né, de determinadas datas, elas estão sendo esvaziadas devido à expansão também protestante. Porque como o protestantismo vê isso, né, como alguma coisa que não seria correto, você acaba esvaziando o sentido dessas datas comemorativas, e isso vai se perdendo, porque você não tem depois uma reprodução disso, né? Porque as pessoas vão se convertendo, então aquele convertido já não transmite mais para os seus entes, para os vizinhos, essa tradição, tradição católica, né? Como a Folia dos Reis e outras datas comemorativas também. Os próprios puritanos... Oi? E eu vejo isso, o Edu e Silvio, extremamente danoso para a tradição cristã, pelo fato da Igreja Protestante não reconhecer a excepcional estratégia, né, que é também nas radiografias, né, de você manter acesa uma tradição através das festividades, né? Uma tradição cristã através dessas tradições, que embora não seja algo identificável literalmente nas escrituras, mas que remonta, né, elementos importantes do próprio cristianismo. Importantes e não nocivos. Porque se você se reunir com as pessoas, obviamente, não precisa ser uma orgia. Você vai se reunir com as pessoas, vai beber um vinho, ou então beber um refrigerante, confraternizar. Uma cerveja, então, como a gente aqui. É bacana, entendeu? Como a gente com a cerveja. Agora, é o que eu falo. Os próprios puritanos nos Estados Unidos, após a chegada dele, eles se flexibilizaram. Quando em 1870 se tornou oficial, dia 25 de dezembro, para os norte-americanos, como se fosse uma data nacional, o que aconteceu? Eles foram tomados de uma autoconsciência nacionalista. E essa autoconsciência deles, em relação a essa data, provocou o quê? A flexibilização, uma maior aceitação dessa data como eles veem, como os anglicanos, por exemplo, veem. Entendeu? Como nós vemos hoje. Não com esse consumismo desenfreado, mas como... Interessante você falando sobre isso, dessa questão dos americanos absorvem, e novamente eu lembrei dos filmes. E aí, como que o Brasil ele é um país que copia, né, e ao longo do tempo vai perdendo sua identidade também como nação, não que eu defendo o nacionalismo, para mim, eu falo que o nacionalismo ele é muito perigoso, sim, mas tem identidade cultural, né, de povo. Parece que na Netflix está estreando um filme novo, né, sobre o Natal com o Leandro Hassum, o mesmo modelo, né, aquele receitinha de bolo, de filme norte-americano, né, sobre Natal, tá, que não sei o quê. Ou seja, essa relação do Natal, né, de uma ideia, né, materialista, ou de que você vai ser bom somente em uma única data, isso também, de certa maneira, vai esvaziando um sentido, sim, mesmo como aquilo que o Maxwell colocou muito bem, mesmo que você, olhando os evangelhos sinóticos, e você enxergue que essas coisas, né, elas são uma construção religiosa temporal, mas você vai construindo essa cultura que tem uma relação social, né, de pessoas, né? Entretanto, esse materialismo, né, de troca de presente, a ideia de ser uma boa pessoa no Natal, de certa maneira isso vai esvaziando, né, o sentido, né, daquilo que os evangelhos mostraram, né? O nascimento de uma pessoa que, de certa maneira, ela vai ensinando a ideia de uma sociedade não materialista. E, literalmente, a prática do bom convívio, ele não é uma data específica, mas ele é constantemente, todo dia, a toda hora, né? O reino de Deus é isso. Exatamente. E você pode ver que até nessa dimensão das crianças, existe uma dimensão moral nesse sentido, por quê? Porque as crianças, as boazinhas, ganham presente. As que são levadas, são malcriadas, vão ganhar o quê? Carvão. Né? É assim, a tradição é essa. Vão ganhar carvão. Então, assim,
as crianças vão correr atrás, tudo bem que até ajuda um pouco as crianças ficarem mais calmas, mas vão consumir muito mais também. Quer dizer, os caras ganham de qualquer jeito, entendeu? E permanece no âmbito materialista. Qual a espiritualidade disso? Exatamente. Nem que isso vai endireitar a criança. A gente tem que tentar reproduzir um espírito de Natal o ano inteiro. Isso é que é importante. Exatamente. E a gente deixa aqui, né? Assim, eu concordo plenamente com o Silvio, e o Edu já tinha dado essa bola, né? Que o Natal, na perspectiva cristã, né? Ele precisa ser observado o ano todo, né? Os fundamentos, né? Os elementos que são as bases, né, do Natal. Ele precisa ser observado, né? Todos os anos, né? E que não se enganem, daqui a 50 anos o Natal será um outro tipo de festividade. Alguma coisa que a gente não sabe. Alguma coisa que a gente não sabe. É a mesma coisa da promessa na Igreja Católica. Você barganha com o santo. Eu vou subir a escada da Penha se você me conceder isso. Uhum. Os princípios têm que ser feitos, como diria o filósofo Kierkegaard, né, o dinamarquês Kierkegaard, século XIX. Você tem que fazer a coisa... o pai do existencialismo. Você tem que fazer a coisa certa por ser certa. E não porque tem uma recompensa por trás daquilo. Quando, por exemplo, o Estado me paga meu 13º, ele está fazendo a obrigação que tem que fazer. Ele tem que pagar o 13º porque está lá no artigo 7º da Constituição. Então, ele tem o engraçado que um dos elementos que vai impregnar muito fortemente a filosofia de Kierkegaard vai ser o cristianismo, né? Uhum. Ele foi um teólogo também. Bastante, né? Bastante. Mas um teólogo bem crítico, né? Sim, mas ele era bem adepto ao cristianismo. Sim, sim. Só que crítico, realmente bastante crítico. Então é isso aí, gente. Pessoal. Fechamos, então, a nossa conversa, nosso diálogo. Quem não acessou, né? Quem não se inscreveu, quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, dá um like, compartilha, né? Aquela receitinha de bolo, né? Que a galera gosta de falar. Então, espero que tenham gostado, espero que tenhamos sido bem claros nas posições, nas explicações, deixando claro aqui de que essa questão natal é um embate eterno que vai se dar. Até porque nós não somos donos da verdade, mas nos baseamos em textos acadêmicos que vamos disponibilizar na descrição, os textos acadêmicos. Quem tiver interesse, né, acessem, leiam e comentem, né, comentários construtivos. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado aí pela visualização. Até a próxima entrevista e uma boa semana aí. Abraços. Tchau, tchau. Valeu, gente. Uma boa semana para todos. Valeu, boa semana para todo mundo.